Pai, então estamos aqui junto agora, né, de filho para pai, algumas perguntas. Qual que é o significado da existência para você hoje? O sentido da existência é um aprendizado que não para nunca, um aprendizado constante. Portanto, significa não ter medo da vida, não ter medo da terra, né? E estar aberto ao aprender. E esse aprendizado será benigno ou maligno, dependendo muito das relações que você for cultivando ao longo da vida. Então, a existência é uma passagem cujo único sentido é aprender e deixar obras. Essas obras podem ser obras físicas, obras patrimoniais, mas principalmente obras mentais, que devem ficar estabelecidas, eu diria, com todas as pessoas com quem você conviveu. Portanto, a arte de fazer amigos é vital e essas pessoas, essas amizades fazem uma parte considerável dessa existência. E, obviamente, quando a gente tem a sorte de ter filhos, né, esses filhos significam obras concretas da educação, dos valores e de uma passagem aqui por esse planetinha pequenininho e numa vida que, obviamente, por mais longa que possa parecer, será sempre muito curta. Então, a existência é efetivar com intensidade cada segundo, cada instante, e que de cada segundo desse você procure sempre deixar frutos, bons frutos, benignos, porque só tem duas formas de viver na Terra, a forma maligna e a forma benigna. E os resultados revelam ao longo de uma vida qual foi o caminho, não é, que essa pessoa escolheu. Agora, quando eu digo essa pessoa escolheu, ela é resultado da educação, ela é resultado dos mentores, né? Então nós não conseguimos, na verdade, escolher nada sozinhos. As nossas escolhas serão sempre derivadas da nossa criação, da nossa educação, porque automaticamente estaremos decidindo, fazendo essas escolhas conforme fomos educados intimamente a fazer. Portanto, existir é experienciar, não ter medo da experiência e aprender a cada passo as consequências e saber que a liberdade é o outro lado da moeda da responsabilidade. Quem perde a responsabilidade não consegue ser livre. E quem perde a liberdade não consegue ser responsável. As duas coisas é uma equação bastante bonita e difícil, mas é ter a liberdade das experiências, né? Erros que teremos sem dúvida, e a responsabilidade em assumir os erros e corrigir. Mas liberdade e responsabilidade é o sentido talvez maior de uma existência, e as obras deixadas, os legados, né? Hey Jude. Meia dúzia de valores definem a vida. Então, o recado é honestidade. Nunca dê uma desperta de sacanear ninguém. Compreenda o que é honestidade. A coragem. Não tenha medo, porque o medo não permite que você viva. E o maior medo que a pessoa acaba sentindo é o medo dela mesma, né? Então a coragem é muito importante no sentido de se permitir as experiências. E nessa fase de 10, 12, 15, 16 até 17, 18 anos é uma fase muito importante para uma criança, para uma jovenzinho experimentar coisas. Eu estava me lembrando de mim mesmo, né? Eu acabei estudando eletrônica, estudando música, estudando contabilidade, estudando programação de computador, estudando no nosso querido lá, Santista Colégio Canadá, estudava um monte de coisas. Trabalhei como ajudante de livreiro numa livraria com 15 anos, fiz uma experiência que eu quis fazer lá de um fim de semana na Estiva, em Santos. Isso tudo, quando você faz isso, andei com a molecada da rua, fomos tocar rock and roll lá nos bares do Cais, lá na Zona Santista, Barra Pesada ali.
E isso tudo, até os seus 20 anos de idade, dá a você uma visão do que você é e do que você não é, né? E eu logo descobri que não era nada com relação à eletrônica, era um fiasco. Mas descobri que tinha um outro talento voltado à área de humanas, né, de música, de arte, e que me levou para a carreira de propaganda, marketing, jornalismo, essas coisas. Então, até os 20 anos é a época das grandes experiências e responsabilidade. As tentações da liberdade são grandes, mas a responsabilidade é imensa. Com relação à droga, por exemplo, eu fui rapidamente educado pelo Antônio, principalmente, o que era o vício. E a dependência que isso cria de uma pessoa. E andei em rodas em que a turma estava lá, fumando seu baseado. Mas quando chegava em mim, até para não magoar os amigos, passava no dedo, eu fazia de conta e passava para alguém para não magoar a turminha ali, que você conhece uma parte deles, né? Naquela época, os nossos hippies. E por que eu não colocava uma droga na boca? Era pela responsabilidade e para não magoar a Rosa e o Antônio. Então, quando você tem essa coisa da honestidade, sabe o que é poder ser livre, o que é ser responsável, não magoar pessoas que te amam, você logo compreende a responsabilidade e isso faz com que você tenha uma vida em que você se afasta do crime, você se afasta do mundo ilegal e você vai aprendendo que você pode ser muito bem sucedido na vida dentro da legalidade, fora do que não presta. E você vai ter amigos bons e maus? Vai ter amigos bons e maus. E é importante que você compreenda também os amigos que muitos deles se perderam no tempo. E não é porque você conviveu com amigos desse tipo que você ficou igual a eles. Então, o fundamento é estudar, honestidade, seja honesto. E trabalho. O trabalho é o que faz a dignidade de uma pessoa. É um trabalho criativo, né? Não é mais um trabalho de só repetir alguma coisa a vida toda, que é um trabalho de antigamente. É um trabalho criativo. Criatividade, trabalho, honestidade, seja livre, mas assuma as broncas quando errou, assume a responsabilidade. A gente vai errar e tem que assumir. Não passa a culpa para os outros. E uma coisa fundamental para essas crianças, né? Vitimização jamais. Então jamais, olha o que fizeram comigo, olha que não me deixaram. Tem muita onda de bullying por aí agora, né? Bullying, enfrenta bullying. Bullying é feita para quem tem medo, se a criança tem medo. E aí começa a se esconder também atrás disso. Olha, porque eu não consigo fazer as coisas porque não me deixam. Então a vitimização é uma coisa muito ruim. E isso tudo tem que estar forte numa criança até os seus 12, 14, 16 anos. Daí para frente é o mundo que vai. E você dos 20 em diante, você vai ter que enfrentar essas coisas. Se você tiver fantasmas de preconceito, achando que a vida tem truque, a vida tem trabalho, tem criatividade, estudo, honestidade e amizade. Esses fundamentos é o que fazem o sucesso de uma pessoa. Me lembro disso do Antônio, me lembro do tio Joaquim também, outra pessoa importante que falava. E nas minhas vivências, né, que eu tive nesse período, de 7, 4 anos, né, que eu tive a queimadura no rosto, e até os 7 eu me lembro de ter ficado lá na Santa Casa de Santos, mas aí eu não me lembro muito das coisas, que era muito pequeno. Mas daí em diante, até os 14 anos, por aí, eu me lembro de ter ouvido essa expressão, mas fortemente do Antônio, que ele queria dizer o quê, né? Você é uma criança, um menino, 9, 10, 11 anos de idade, com o rosto destruído, com uma queimadura, é meio natural. E aí uma criança fica com vergonha, né? Com vergonha do mundo, com vergonha de si mesmo. E em alguns momentos, eu me lembro até um momento muito interessante, porque o Antônio, ele
era uma pessoa trabalhadora, muito simples, mas ele tinha umas virtudes assim interessantes. Ele sempre foi diretor de clubes lá em Santos. Ele foi diretor da Portuguesa Santista e das Tricanas de Coimbra, um rancho folclórico. Então sempre teve essa atividade. E eu me lembro que um dia ia ter uma festa na Portuguesa Santista, uma festa, um jantar assim, e as famílias iam, né? E acho que eu tinha uns 10 anos, 9, 10 anos. E eu peguei da Rosa, da mãe, aquele negócio de maquiar de base, e eu estava em frente a um espelho. Esse foi o dia mais marcante dessa frase do Antônio. Eu estava em frente a um espelho, passando base no rosto, para disfarçar as manchas, e ele me viu. Português, né? Falou, o que estás a fazer? Eu falei, não, passando aqui essa coisa da mãe aqui. Ele, mas que raio é isto? Não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Um homem de verdade se faz com o caráter. Ele cresce com o seu trabalho, com o seu caráter. Não tem nada a ver com a cara. O importante é ter vergonha na cara. Tenhas vergonha na cara e pares com isso. Ou seja, marcante, não é? Mas saímos, a Rosa, o Antônio e eu, fomos à Portuguesa Santista. E lá havia uma cerimônia, um jantar, né, dos diretores, dos sócios. E ali estava eu, né, com a cara e a coragem. Então essas coisas no cérebro de uma criança, feitas com muita verdade e ao mesmo tempo com amor, né? Não era que fosse algo que estava sendo feito ali, feito com amor, com encorajamento. E logo em seguida a isso, lava o rosto, e fomos para uma cerimônia cheia de gente, onde Rosa e Antônio entravam comigo como se estivesse entrando com um verdadeiro príncipe. E tudo ótimo, ou seja, eu acho que para os jovens, né, para os netos principalmente, e para os bisnetos e para toda a juventude, é genial isso, né? O caráter faz a beleza. Você conhece seres humanos que são belíssimos esteticamente e ficam horrorosos em função do mau caráter. E você conhece seres humanos que têm um monte de deficiências aparentes, físicas, outros excepcionais, deficiências mentais, e se transformam em pessoas adoradas, amadas, admiradas. E o grande preconceito é o preconceito que você vê em você mesmo. Então essa frase, acho que é uma frase maravilhosa para todo mundo, né? Não tenhas vergonha da cara. E aí vale, não é só para quem teve uma cara que teve uma queimadura, não. Vale, não tenhas vergonha de si. Né? Agora vale até uma experiência interessante neste momento com uma jovem que é parente nossa, já está com um pouquinho mais de idade, né? A Jéssica Abigail, filha da Solange, nossa prima lá de Canela, mexendo com nutrição, coisa do corpo, me mandou uma mensagem que ela estava muito envergonhada, que ela precisava fazer, se ela devia fazer web, lives falando disso, e que ela morria de vergonha. Eu falei a mesma coisa para ela, olha, não tenha vergonha de você. Tenha vergonha na sua cara de não fazer o que tem que ser feito. Essa menina, agora, estamos aqui em junho de 2020, me mandou hoje de manhã uma mensagem pelo WhatsApp com uma arte. Ela vai fazer um trabalho junto aos clubes de esporte e futebol, esporte lá de Gramado e Canela, com a fotinho dela. Ou seja, o preconceito de si mesmo é o maior preconceito do mundo. Por outro lado, cuidado, né? Aí vai para um outro campo, a arrogância, a figura orgulhosa de uma maneira negativa. Outro conselho muito negativo para netos e para os jovens. Mas o ponto é esse. Cuidado, né? Não tenha
vergonha de si. Tenha vergonha na cara. Significa o caráter. O caráter é o grande passaporte positivo aqui pelo planeta Terra. O amor é aperfeiçoar o imperfeito. Acho que é muito simples. Pessoas que amam o perfeito não vivem na Terra. Porque na Terra não tem nada perfeito, é tudo imperfeito. Temos que andar atrás de doença, esse mundo que a gente conhece mais da nossa profissão, do agro, aperfeiçoamento das plantas, aperfeiçoamento do meio ambiente, aperfeiçoamento de como que você protege, gera água saudável. A vida na Terra é aperfeiçoamento. Então, a pessoa que ama de verdade é aquela que aperfeiçoa o imperfeito. Quando você vê obras, né? A Itália tem coisas extraordinárias, a obra de um Michelangelo, né? Por exemplo. Eu fico imaginando aquele homem ali naquele trabalho, cada detalhe que ele via ali, cada nuance, cada coisa, que entrega, né? Ao aperfeiçoamento daquela obra dele. Portinari, um pintor espetacular do Brasil, que começou pintando em quermesses, começou pintando em porta de circo, né? E hoje tem uma obra lá na ONU, e quando disseram para ele, você tem que parar de pintar porque a tinta está fazendo mal para o seu pulmão, ele não parou. Continuou pintando, como um sentido de vida fantástico. Imagine um Portinari, imagine Carlos Gomes, imagine os nossos compositores, cientistas. Amar é aperfeiçoar o imperfeito, né? E a gente não entende bem isso, demora para entender. E nas relações humanas, amar significa o quanto eu me dedico para um aperfeiçoamento das relações. E se eu tenho que aperfeiçoar alguém, você vai logo descobrir que você tem que se aperfeiçoar muito também. E o que é filho? Nenhum filho nasce perfeito. É um processo de aperfeiçoamento constante na educação. E pais são perfeitos? Também não. Não tem ser humano perfeito. Pais e filhos são imperfeitos. O que é uma boa sociedade de pais e filhos? É quando ambos se aperfeiçoam. No início, um pai e uma mãe, você não pode dizer que com 23, 24, 25, 27, 30 anos você está preparado para ser pai. Leva muitos anos para tentar entender o que é isso. Então, no meu caso, né, com vocês, Karen, Vitor, Carol, Luciana já teve uma facilidade maior porque eu já estava mais velho, mas vocês três, eu, a Cris, nós éramos o quê? 23 anos, 25, 27, você não sabe nem de você muito bem, quanto mais o outro. Então, quando aparece, como vocês surgiram as crianças, obviamente que do nosso lado, nós tivemos que também fazer um forte aperfeiçoamento. No meu caso, um aperfeiçoamento de, bom, vamos à luta aí, tem que ter leite, tem que ter berço, tem que ter casa, tem que ter escola, vamos à luta. Fiz em mim um aperfeiçoamento muito veloz, me lembro bem a época, com relação ao trabalho, com relação a uma carreira. Porque até aquela altura, praticamente, estava estudando, fazia música para teatro, não ganhava nada, né? Então, o aperfeiçoamento em função de uma profissão foi muito acelerada com a vida dos filhos. E depois você, ao conviver com essas crianças, você aprende, porque a criança vem limpa, né? Vem pura, né? Com as suas coisas, com as suas manias, você começa a ver ali as coisas deseducadas naturalmente de uma criança, você tem que corrigir. Então você vai aprendendo muito também com os filhos e não para de aprender nunca, né? E com os netos já é um aprendizado diferente, você já está mais preparado, você observa um Alê, né? Você observa um Alê, você consegue ver ali os talentos natos que ele traz, consegue ver onde ele tem que ser corrigido,
porque uma educação é o fortalecimento do dom e a correção daquilo que pode não permitir que o dom se manifeste e que o dom tenha uma longa vida. Então, corrigir aquilo que pode negar o talento daquela criança na obra da sua vida e, ao mesmo tempo, aprimoramento, né, desde cedo do dom daquela criança, como o querido amigo, o maestro João Carlos Martins, que com 6 anos descobriu o dom frente a um piano, né? E depois, aos 64 anos de idade, não pôde mais continuar tocando, ele teve que reencontrar um novo dom para se transformar num maestro, né? Mas esse dom, e o João me disse, quando você abandona o dom que Deus te deu, você fica infeliz. Então você tem que observar numa criança, isso para a gente já mais vivido, você observa o Alê, observa a Aninha, você vê o dom, mas vê também correções que têm que ser feitas, né? Porque um grande educador é o que vai fazer isso. Quando você educa com o amor, que é o aperfeiçoamento, você quer o bem daquela pessoa. Então, às vezes, você não tem nem um jeito bom para fazer. E aí vamos falar até de experiências que eu vivi, vocês passaram, mas vocês não devem se lembrar. Uma experiência quando eu tinha 24 anos, a Karen já tinha nascido, nós fomos para Pompeia, lá perto de Marília, e você, o Vitor e Carol nasceram lá. E a convivência ali com a família Nishimura, de japoneses, e com o velho Sunji Nishimura. O Sunji Nishimura não era exatamente uma pessoa assim, super simpática, envolvente. Ele era um japonês, imigrante, A moda antiga. prático, mecânico, com a mão, sério, severo. E ele estava o tempo todo fazendo algum tipo de correção para as pessoas com quem ele convivia. E eu observava que uma parte das pessoas se incomodava muito e não gostavam nem um pouco de ficar perto do velho. O velho vinha por um caminho, mas escapava para não passar perto. E como a minha atividade lá me obrigava a estar com o velho Nishimura, eu tinha que ficar com ele. No início, caramba, o velho bravo. E aí eu comecei a observar logo, demorou pouco, que o velho, ele era bom. E quando ele falava as coisas, ele falava com um fundamento benigno. E de querer fazer o bem, fazer o máximo, fazer o melhor, com uma vontade muito grande de trabalho. Eu convivi com aquele homem dos 24 até os 30 anos de idade, 29, por aí. Um verdadeiro mentor, em que ele era severo, disciplinador, falava as coisas com veemência, né? E ao mesmo tempo com uma bondade e de uma maneira muito benigna e positiva. Quando a gente compreende isso, você também dá um salto na vida. Porque às vezes a gente fica esperando que as pessoas que venham nos dar um conselho, uma orientação, nas empresas principalmente, tem que chegar, olha, você sabe, como se estivesse falando assim com... Oh, nha, 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 nha. Nem todo mundo consegue fazer isso. Então tem que aprender a separar o que é o seu Nishimura, né, e o que é uma outra pessoa. E muito cuidado até, tem pessoas que só falam coisas lindas e você não aprende nada com elas, né? Então, essa coisa do amor é muito importante. Eu me recordo do velho, porque quando você tem uma relação assim, essa pessoa também gosta que você diga para ela coisas que ela também, né? E eu me lembro que quando eu fui pegando autoridade com o seu Nishimura, eu falava umas coisas fortes para ele. Porque de marketing, as coisas, ele não entendia nada. Eu falava também para ele. E ele, quando eu falava algo, ele sentia que era para o bem da Jato, lá da empresa, que ele amava. O Nishimura era um aperfeiçoador
da obra o tempo inteiro. Ele colocava a mão na orelha, baixava a cabeça para escutar. E você quer aperfeiçoar. E tem alguém que está te falando algo que é para aperfeiçoar. Como esse. Então o amor é o aperfeiçoamento. É a obra do aperfeiçoamento. Quando você ama um trabalho, você o aperfeiçoa todos os dias. Então, amar filhos é um incansável processo de aperfeiçoamento. E vice-versa. Filhos que amam pais também têm o dever de os aperfeiçoar. Principalmente quando esses filhos já têm mais de 30 anos de idade. E eu encontro e vejo muitas pessoas com 50 anos de idade que não compreendem que eles têm o dever também de aperfeiçoar os pais. E só falam das imperfeições dos pais. Quando você tem 40, 50, 60 anos de idade, se você não entendeu que uma das suas missões é aperfeiçoar aquele pai que ficou velho ou mãe, está na hora de aprender. Porque com certeza existe até fundamentos de repente na criação, abandonos, coisas que aconteceram, que foram ruins, mas com mais de 40 anos, não entendendo que, bom, eu agora tenho como missão o aperfeiçoamento daquele velho ali. Eu acho que está perdendo uma oportunidade grande de crescer na vida. A dor é a manifestação perceptível de um incômodo. Isso serve ao bem e serve ao mal. O incômodo, do ponto de vista de uma doença, e as dores que vão aparecendo, são extraordinários sinais para você buscar recursos na ciência, na medicina, para se tratar. Incômodos em outros campos. Por exemplo, vamos falar da nossa vida, não é? Quando a Beni, minha mãe biológica, a avó de vocês biológica, não conseguia me criar lá em Santos, me deixou com Rosa e Antônio, eu imagine o profundo incômodo dessa situação e a dor. Inclusive o combinado era que ela iria para a Argentina, depois voltaria para me pegar, porque eu fiquei, inclusive, o Antônio ficou como um tutor, não um pai adotivo. Ele era um tutor. E aí aconteceu o acidente, não havia mais condição nenhuma de sair de Santos, hipótese alguma. Então fico imaginando o incômodo e a dor da Beni, indo embora definitivamente e pronto. Agora, esse incômodo fundamentado no amor que ela dava a mim, no sentido de ter uma possibilidade de vida. E o amor, quando lá na Espanha também, com a situação que ela viveu, de ter ficado grávida, e a situação brutal ali com relação à família, naquela época, anos 40, né, final dos anos 40, início dos anos 50, aquele momento terrível, depois de Segunda Guerra, a Revolução Espanhola, uma coisa em Astúrias, uma época de muito sofrimento, muita dor. O incômodo gerado ali e a opção dela pela vida. Então, as dores significam oportunidades gigantescas de amores. Né? E nunca esquecendo de um exemplo muito simplesinho. Você quer aprender a tocar guitarra, tocar violão? Primeira dor que você vai ter é na ponta dos dedos, vai fazer calo. As cordas de aço vão rasgar o dedinho, dói. Mas quem ama, aquela dorzinha e aquele sangramentozinho vai virar um calo, e quando tem o calo, você tem somente o amor pela guitarra, né? A dor foi embora. Amor é a transformação da dor. Não creio que haja possibilidade de um ser vivo não sentir os incômodos estruturais, os incômodos do ambiente, os incômodos dos predadores. Os animais têm predadores, as plantas têm predadores, fungos, pragas, ervas daninhas, ou seja, o mundo é uma luta constante e permanente de forças criadoras e forças destruidoras, e elas se chocam o tempo inteiro,
e se chocam, vão ao caos, se recriam. É uma luta permanente de entropia com sintropia. Isso está no universo. E no ser vivo, no ser humano, e da mesma forma. Portanto, bem-vindas as dores, tomara que eu consiga percebê-las todas, porque ao perceber, se forem dores legítimas e não dores inventadas, que isso é um outro problema, inventa dor onde não tem, né? Cria problema onde não tem, se magoa onde não tem que se magoar. E não é necessário fazer isso, porque viver vai dar marca, vai ter que fazer casca grossa, né? Como a turma das artes marciais diz. Nenhum cara vira um campeão de jiu-jitsu sem apanhar muito. E sem o limiar de dor expandido, como o querido amigo o Ricardo Morganti, amigo nosso aí das artes marciais, nos fala sempre. Então, é através das dores que a gente desenvolve os grandes amores. O medo é uma sensação natural, porque o medo cria a percepção dos riscos. Então, assim, não é o fato de você eliminar a possibilidade dos riscos, né? Então, você tem que ter consciência dos riscos. E o Amir Klink, um amigo também, de longa data, faz tempo que não o vejo, navegador, conversando com ele, eu perguntei, você tem medo? Ele falou, tenho medo na hora do planejamento. Se eu planejar errado, quando eu estou no mar, eu não posso ter medo. Na hora que eu entro no mar, não dá para ter medo. Eu tenho medo, medo no sentido, analisar tudo, os riscos, todo o planejamento, Amir Klink, navegador, né? Uma das viagens deles mais ricas foi num barco a remo, da África até o Brasil, 100 dias, né? No mar, num barco a remo, de África até Recife. Fantástico. E ele falou, o planejamento é o momento que se eu não compreendo os riscos, se eu não tenho medo, eu não vou planejar na máxima perfeição. E ele falou, quando eu entro no mar, não há mais chance de ter medo. Então, medo é uma coisa que, assim, a gente está na vida. Então, na vida, não dá para você ficar com medo. Não significa que você não tenha que compreender riscos, estudar riscos, mas você precisa ir para a vida. Então, uma frase muito legal é, o medo é natural, a covardia é falta de caráter. A covardia é o medo de enfrentar o medo. Então, covardia é a ausência de caráter. O medo faz parte. E, novamente, a gente volta muito para a nossa fase de criança, né? Eu acho que com vocês eu procurei muito encorajá-los o tempo inteiro. Parar com história de... e começa cedo, amiguinho na escola, um que mexe com o outro, vai lá e enfrenta, vai lá e vai para cima. Vai ter amiguinho, amiguinha na fase aí de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, que é uma criança mais agressiva, que não tem muita empatia, não é para temer, não. Esses invocadinhos, bravinhos, eles são úteis. Eles te preparam para os enfrentamentos que a vida vai dar depois. Com 30, 40 anos você vai estar enfrentando situações mais sutis, né, às vezes, mais bem educadas. Essa coisa do preparo para o enfrentamento do mundo, ele tem que ser feito até os 10, 12, 13, 14 anos. Depois, você passa a ser resultado disso. Então, novamente, eu tive, né? Você se lembra da avó Rosa, do Antônio não, que ele faleceu em 71. Mas você se lembra da avó Rosa, da tia Irene, duas pessoas fundamentais ali na minha criação, como elas eram fortes, como elas eram corajosas, como eu não tinha coisa de medo do mundo. Como elas... E passaram muito para mim, desde pequeno, né? O Antônio, você vai na rua e resolve os problemas, e não me venha trazer problema para casa, não me apareça aqui chorando. Então te obrigava ao enfrentamento da tua geografia, da tua realidade.
Você sentia momentos assim que dava medo de enfrentar? Sentia, porém uma força interior não te permitia fugir. E você se preparava de alguma forma para, passado às vezes 2 dias que você teve aquele sentimento de medo, 2 dias depois você ir lá cobrar. Sobre essa coisa do medo também tem outra passagem riquíssima do Antônio, sobre o escuro, né? Teve lá um período lá, ah, pai, eu tenho medo do escuro. Ele foi comigo num quarto, apagou a luz, falou, o que tem aqui? Está escuro. Acende a luz. E agora? Está escuro ou não está escuro, não muda nada. É questão da luz. Então não tem que ter medo de escuro. O que tem no escuro é a mesma coisa que tem no claro. Então para com essa história de medo do escuro. São coisas como essa, quando a gente é pequeno, que nos entram nos seus neurônios de uma maneira inconsciente. Nós agora estamos aqui filosofando, raciocinando, passar da vida. Mas quando você tem lá 8, 9, 10 anos, você não está pensando como eu estou pensando agora. Mas aquela coisa ali, o pai do lado apaga a luz, aí vamos no escuro. Vamos andar na escuridão ali do pé do morro. E vai. Então, você vai ficando mais preparado para essa coisa dos medos. E tem, como você fala, os medos inventados, os medos imaginários, né? Os medos que não tem nada, mas por algum motivo a pessoa teme aquilo. Não gosta de ir em algum lugar porque tem medo do lugar, não gosta de falar com pessoas de tal tipo, porque tem medo de pessoas de tal tipo. E aí entra um monte de obstáculos, vai se aprisionando, vai ficando com muito medo. E uma pessoa medrosa, eu sempre digo, o medo, a pessoa medrosa morre de medo. Vai morrer de medo. E parece que tem uma coisa engraçada no mundo da natureza, que eu observo. Os cães parece que mordem primeiro aquele que tem mais medo. Parece que aquele que tem mais medo, ele atrai. Ele está mais fragilizado, né? Parece que ele atrai a mordida. Então, e é uma coisa interessante, o mais covarde, o mais medo, parece que ele é aquele que vai apanhar mais sempre. Então o medo perante a vida não permite que a pessoa progrida, não permite que a pessoa vá para frente de um palco, não permite que a pessoa exponha suas ideias, não permite que a pessoa vá vender. Vender, uma profissão milenar, e a gente acompanhou muitos vendedores na vida, né? Grandes vendedores são pessoas que trabalham com ausência de dúvida, não tem medo. Eles trabalham com uma fé muito grande. Então a fé, indo para aquele mundo oposto da ciência, é a fé que gera o grande cientista. Porque você vai ver que o que um Einstein da vida, o que os geneticistas que a gente conviveu, cientistas, professor Joaquim Machado, um grande amigo, geneticista, cientista, pesquisador, eles se enxergam antes do que tem que provar. Depois tem que provar, cientificamente. Mas ele vê antes. O medo imaginário desgraça uma pessoa. A fé cega, ela é importante, né? Não vamos negar. Muitos seres humanos são movidos por uma fé. E existe a fé para o bem e para o mal. Existe a fé de eu colocar uma bomba em mim, me explodir e matar um monte de gente, é uma fé. E existe a fé de sair pelo mundo fazendo caridade e bondade. Então existe, a fé tem uma contribuição muito rica, importante. Agora, a fé pensada é essa fé que você se refere. É a fé onde a curiosidade vem e eu quero descobrir na natureza como é que aquilo opera, como é que aquilo funciona. Então é uma curiosidade. A curiosidade tem a ver muito com o amor, porque significa nós temos que criar uma música, né? E eu fico curioso. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui falando, tem um movimento aí mundial de música chamado
K-pop, K-pop. Fiquei curioso. Foi uma aluna nossa que está morando lá no Vietnã. Conta como é que é esse assunto. Me mandou mensagem, eu fui ver na internet como é que é. Falei para a Tamara, Tamara, será que você não pode ser um símbolo de K-pop? Porque isso aí tá um barato, é internacional. Inclusive, parece que vem com uma onda deles também, como se fosse quase uns new hips de amor, paz, brigar contra o radicalismo. O que é que eles falam nas letras, né? Como é que é essa melodia deles? Fui ouvir uma mistura de punk com rap, com pop dance, né? Aí falei com o Micos Brown, nosso amigo lá, do rap. Micos, o que você acha dessa música aqui? Tem umas partes aqui que é igual o que você faz aí. Ou seja, a curiosidade, um exemplo simples como esse, como é que é essa história, né? Então a curiosidade gera, talvez, quem sabe, aí a Tamara, o Micos, como é que vocês dois se unem? E vocês não viram aí uns K-pop aqui, em Brasil, como uma época o tropicalismo fez com o rock, com a música do Nordeste, com a MPB, criou aí um negócio, quem sabe, não é? Então essa curiosidade é que levaria então a um estudo. Como é que é essa linha aqui, como é que é aquilo, como é que é... Curiosidade é uma bênção oferecida a todo ser humano. Onde quer que você está, através da curiosidade, você pode encontrar riquezas. É a mãe da criatividade, a curiosidade. É a mãe da criatividade e depois a paixão dedicada àquilo, o amor dedicado àquilo. E a gente tem todas as descobertas humanas na Terra nasceram desta fé. É possível fazer isso. Como? Curiosidade, né? E algumas vêm a você pela observação de alguma coisa da natureza que te chama a atenção, né? Nunca esquecendo aqui do setor da agricultura brasileiro, um pessoal dos anos 70, lá perto lá na região da Batavo, Carambeí, por ali, Castro, uma enxurrada varre a lavoura deles, e eles ficam furiosos, perdeu tudo. E aí um deles fala, nós temos que estudar uma forma com a qual a enxurrada não leva mais a lavoura embora. Observação de um incômodo, como que isso pode ser evitado? E aí a curiosidade, vamos estudar. Aí a pessoa vai, bom, deixa eu ver como é. Aí foram ver nos Estados Unidos, tinha alguém fazendo isso. Aí você vai atrás. E pouca gente está mexendo com isso, quase ninguém. Mas você descobre e aí você começa a ver, de repente, passado uns anos, uma coisa dessa que nasceu do incômodo a um observador, se transforma numa coisa que é comum a todo mundo. E a gente esquece como que nasce isso. Mas essa possibilidade criativa está presente todos os dias na vida. Viver significa você trabalhar como um artífice, uma paixão muito grande no trabalho, porque o trabalho é a obra que sai de você, é o que você tira de você. E aí imagine trabalho em qualquer amplitude que você queira imaginar. Significa você se divertir muito enquanto trabalha e ao mesmo tempo você aprender muito enquanto trabalha. Essa trilogia, né, ela é o segredo da felicidade de qualquer ser humano em qualquer lugar, porque para você viver uma vida você vai ter que trabalhar, extrair de si, você terá que se divertir, ter alegria enquanto trabalha ao mesmo tempo. Aquilo vira uma grande obra educadora. E o De Masi fala dos artífices do passado, né? Em que eles faziam isso não necessariamente indo para academias ou para escolas, aprendiam naquela oficina, né? Naquela oficina eles se divertiam, eles aprendiam, né? com o ato do trabalho e ao mesmo tempo eles eram apaixonados por esse amor. O grande desafio como filho foi não magoar os pais, porque eles não mereceriam. E a gente tem várias oportunidades de magoar. Elas são oferecidas a nós na juventude, principalmente, né? Não fazer coisas. Eu me lembro de uma vez que eu estava magoando a Rosa e o Antônio chegou e falou, não magoe sua mãe, ela te ama muito.
E eu estava fazendo uns aprontos lá, de ir tocar lá no Cais de Santos e não voltar para casa, e com meu amigo Benito lá para o Guarujá ia aparecer meio-dia. Ou seja, não era preciso fazer isso, para dar exemplos nesse sentido, envolvendo as coisas ruins. E depois, quando você vai ficando maior, essa presença mental é grande e você sempre se preocupa com isso, né? Eles já morreram, mas você fica, puxa, eu imagino o orgulho que eles teriam de mim se vissem isso. Então, não magoar os pais. Aí tem gente que fala, mas meus pais não foram legais, etc. Mas tem alguém, sempre. Tem um tio, tem um avô, tem um mentor, tem sempre algum ser humano. Então traz isso à cabeça, né? Eu acho que essa é uma coisa importante de um filho, seja com os pais, aqueles que não tiveram a chance de ter bons pais, porque existe também, deve ter alguém lá, avó, avô, alguém tem. Então essa preocupação das pessoas boas da sua vida. Ao ser professor, o grande incômodo é aluno que não aprende. Então eu fico muito incomodado como professor com aquela parte dos alunos de uma classe que não progridem. Então, esse é o meu grande incômodo. E para ser um professor bom, você tem que estudar, você tem que planejar. Aquela aula que você vai dar, você dá muitas vezes antes de dá-la, né? Portanto, é um esforço grande de aprendizado. A melhor forma de você estudar é ser professor, porque você é obrigado a transmitir. E o que incomoda? Incomoda os alunos que não progridem, porque o problema deles não é a matéria, não é aquela disciplina. Você vê que existem problemas comportamentais, problemas de educação de berço. E aí você tem que olhá-los não mais como um professor, praticamente como se fosse um pai, um mentor. E para que eles progridam, você tem que conquistá-los. Então, novamente, vem aí o assunto do amor. Eu tenho que amar os piores alunos para que eu possa ter alguma chance de fazê-los progredir. Se o líder não gosta da equipe, ele mata a equipe. Se o líder não gosta de uma parte da equipe, ele vai matar a equipe a médio prazo. Ah, mas eu tenho que gostar da minha equipe. Se você tem que gostar da sua equipe, você tem que gostar dos seus alunos, sim. E aqueles que não vai ter jeito? Ok, numa empresa, por exemplo, não é uma instituição de caridade. Vai haver um limite. Mas esse limite será quando todo o grupo entender que você fez de tudo para a evolução daquele. E se ele não evoluiu é porque ele resistiu muito e ele não quis. Quando você faz isso, você conquista a confiança. Porque confiança é o fundamento de um professor, de um líder, e de pai e de mãe, confiança. Quando você tem desconfiança, você mata o que seria um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, um bom líder. Desconfiança é o fim da relação. Bom, aqui tem esse nosso último livro, né? O Guerreiros Não Nascem Prontos, um aprendizado constante. Agora, não podemos esquecer que estamos gravando isso aqui no meio dessa pandemia aqui, né? De Covid-19, tá certo? Um mega incômodo. Então eu diria que a Terra, e aí o aprendizado que me foi passado um dia muito rico, a vida é como as correntes de ar na atmosfera. Você tem vários níveis de correntes, como tem no mar também. Correntes mais profundas, tem rios marítimos, vai para cá, vai para lá, etc. Então essa insustentável leveza do ser na vida na Terra é quando você consegue viver num nível de uma corrente dessa mais elevada. Porque quando você está numa corrente mais inferior, mais terráquea, mais terrena, eu diria que a leveza é simplesmente aniquilada. Essa leveza só é obtida quando você atua, vive num nível de elevação no planeta Terra, mas num nível de correntes, como se fossem correntes aéreas ou correntes marítimas mais superiores. Aí a leveza se sobressai. Agora, é importante conhecer o lado, não da leveza, mas do peso. Tem que conhecer o lado do peso, porque eu acho que você só vai conseguir entender o que é a leveza sustentável do ser se você compreender a luta da dureza, que também tem que ser sustentável por um tempo e que se torna insustentável ao longo tempo. É necessário evoluir nas camadas da vida,
Agora, a Terra é um planeta de aprendizado, é um educandário. A Terra é um lugar para levar cacetada, né? Até para aprender, para evoluir, para compreender as lutas, né? É um lugar de guerreiros nascem prontos. E do livro novo, né, que vai sair, O Poder do Incômodo. O poder do incômodo, aquilo que nos incomoda. Agora, a leveza de espírito, a leveza de alma, né, a leveza da mente, ela é genial porque ela flutua acima do chumbo, né? Acima do magma derretido, né? Que se transforma em pedra, né? E permite pensar, e como o Raul Seixas já escreveu, né, nas suas músicas, com o Paulo Coelho, né? A gente não pode viver como uma pedra no mesmo lugar, naquele caminho ali, eternamente. Eu acho que até as pedras e os minerais, de algum jeito, pensam, né? Quando estive lá na nossa Megido, Tel Megido, o Armagedon, em Israel, e que ali escrevi uma parte do livro Código da Superação, passei ali umas 2 semanas, ali tem pedras. Aquelas pedras estão ali vendo a história de cerca de 9.000 anos antes de Cristo. O lugar foi destruído, reconstruído com as mesmas pedras. Não tem pedra nova, é as mesmas. E acho que vale aqui só a gente não deixar, né, de também falar uma coisa importante da Dona Cristina, uma mãe maravilhosa, que teve uma coragem fantástica de ir, num certo momento, à Itália, o que permitiu que vocês tivessem também uma abertura cultural, uma expansão de estudos fascinante. A Cristina, uma mulher de caráter, de fibra, e também a mãe da Lulu, da Luciana, que transmutou e se desenvolveu e que também participou aí da criação de uma grande filha. Então esses filhos, eles não são resultados só dos pais, eles são resultados de mães e outras pessoas, avós, tios, parentes e amigos, né? Amigos, vizinhos, né? Nessa trajetória toda das crianças. As crianças não vivem em uma casa só, elas são resultado de várias casinhas, né? Onde elas habitam, e até os seus 12, 14, 15 anos de idade. Valeu, grandes filhos.